Oi, sapatonas! Hoje, 28 de junho de 2019, a rebelião de Stonewall está completando 50 anos. O que foi Stonewall, para quem ainda não sabe? Foi uma rebelião que aconteceu lá nos Estados Unidos, no bar chamado Stonewall Inn, onde policiais usaram da força e da violação dos direitos para reprimir pessoas LGBT que estavam naquele local. Porque naquela época, ser LGBT era você ficar confinado a viver em guetos, longe dos olhos da sociedade patriarcal, machista, racista, LGBTfóbica. Então, assim, um dos modos do Estado controlar a sexualidade, a identidade de gênero, o modo de viver livre que nós, população LGBT, queríamos naquela época, era usar a força policial, o braço armado do Estado para reprimir, para prender, para violar direitos e para militarizar a vida. Como falaram em um texto para o blog Agora Que São Elas, as editoras da revista Brejeiras, Camila Marins e Rob Cassiano. Stonewall foi uma luta contra a militarização da vida, militarização de corpos LGBT. Nessa rebelião não tinham apenas homens gays, como algumas pessoas gostam de dizer. Estiveram presentes muitas mulheres cis e trans, como por exemplo a Marsha Johnson, que era uma mulher trans e negra, e a Stormé Delaviere, que era uma mulher lésbica e negra. Elas estiveram lá lutando ativamente contra a violência, contra a violação dos direitos, contra a violação dos direitos humanos, né? Que naquela época queriam que a gente deixasse de existir, nem nos guetos queriam deixar que a gente existisse, eles queriam tirar pessoas LGBTs de tudo que é lugar e você era preso simplesmente por ser LGBT, né? E como que Stonewall afeta aqui o Brasil, né? Esse episódio de Stonewall teve a sua importância porque foi o pivô de muitos outros movimentos sociais LGBTs que viriam pelos próximos anos, né? Ser LGBT passou a ser motivo de orgulho, passou a ser motivo de ir para as ruas e lutar pelos nossos direitos, lutar pelo direito de ficarmos vivas e vivos. E Stonewall teve sua importância pelo mundo afora, porque a partir desse episódio muitos outros levantes LGBTs começaram a surgir. Muitas pessoas foram para a rua dizendo que ser LGBT era motivo de orgulho e lutando pelo direito de ficar vivos e vivas, lutando pelo direito de ter direitos, né? E de ser considerado como pessoas de direito pela Constituição, que iriam ser reconhecidas pelo Estado. E fica o questionamento do porquê o Estado, naquela época e até hoje em dia, principalmente aqui no nosso país, né, nesse governo atual, queria tanto controlar a nossa sexualidade, queria tanto reprimir, queria tanto matar, prender, né, no caso encarcerar pessoas LGBT, porque esse Estado, ele nunca foi feito para nós, né? A formação do Estado, ele é feita por homens heterossexuais, eurocêntricos, e esse modelo foi adotado por todos os outros países no mundo por causa que eu gosto de chamar da invasão marítima, né, em vez de expansão marítima. E desde aquela época esse modelo de Estado europeu foi colocado goela abaixo aqui na América Latina, aqui no Brasil, né? O Brasil faz parte da América Latina. E tem uma pensadora lésbica aqui da América Latina, que é Oti Curiel, que ela fala que existe uma nação heterossexual, o Estado, ele é pensado em todas as suas instâncias de uma forma heterossexual, as leis são pensadas de uma forma heterossexual e nós somos tratados, nós, pessoas LGBTs, como se fôssemos não humanos, porque os humanos têm os direitos, mas os LGBTs não, porque são os não humanos. E como é que a gente fica nessa história toda? Por isso que revoltas como Stonewall são importantes, por isso que é importante estudar a história do nosso movimento,
para que a gente continue lutando contra os retrocessos, lutando pela garantia dos nossos direitos, né? Porque lutar por direitos não é crime, por mais que tentem criminalizar os movimentos sociais. E se a gente for parar pra pensar nas mulheres lésbicas, bissexuais, pansexuais, não existem políticas públicas de acesso à saúde, aos direitos sexuais e reprodutivos. Muitas mulheres vão ao ginecologista, por exemplo, e ele não quer passar exames porque não reconhece o sexo entre mulheres ou sexo entre pessoas com vagina como sexo. Então, logo, para essa medicina branca, patriarcal, cis heteronormativa, o nosso sexo não é sexo, então, portanto, nós não podemos pegar ISTs, sendo que podemos sim. São pouquíssimos médicos e médicas que estão dispostos a, de fato, passar em exame e entender que existem outras formas de sexo que não são o sexo heteronormativo. Pênis na vagina, pênis na vagina, pênis na vagina, né? Então, assim, por exemplo, muitas mulheres lésbicas, bissexuais, pansexuais e afins são expulsas de casa pela família nuclear, aquela família que a gente nasce, por serem quem são. E essa expulsão vai acarretar uma série de fatores negativos, talvez, na vida dessa pessoa, porque isso contribui, por exemplo, com a evasão escolar. E se está acontecendo a evasão escolar, logo nós não vamos conseguir chegar nas universidades. E isso também gera uma situação que fere os direitos trabalhistas, que, por exemplo, muitas das nossas estão trabalhando no mercado informal de trabalho. E nesse mercado nós não temos os nossos direitos garantidos. Se no mercado formal atualmente, né, tá difícil garantir os nossos direitos, imagina no informal. Imagina você sendo um corpo que é visto como não humano. Imagina você sendo LGBT, sendo pessoa negra, sendo uma pessoa PCD, uma pessoa indígena dentro desse mundo, né? Porque é importante a gente também lembrar que ser anti-LGBT-fobia é ser antirracista, é ser antimachista, é lutar contra a gordofobia, é lutar junto com os povos indígenas, que são os povos originários dessa terra que foi invadida pelos europeus, né? Deixando aqui esse pequeno lembrete. E é pensar que nós, enquanto movimento social LGBT, não podemos só querer ficar em festinhas, em bebendo, em só na parte boa. Isso também é bem legal de fazer, mas também nós temos que lutar. Porque se nós hoje estamos aqui, se nós hoje temos a maior parada LGBT do mundo, que é a parada de São Paulo, é porque pessoas vieram antes da gente e lutaram para ocupar esse espaço. E nós temos o dever de lutar por aqueles que vão vir depois de nós. É óbvio que nem todas e todos podem lutar, podem sair do armário e viver livremente, porque às vezes sair do armário significa risco de morte. E o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBT no mundo, né? Então aquelas pessoas que estão me ouvindo, que podem sair do armário, que podem estar na rua, que podem erguer a voz contra todos os tipos de opressão, porque não basta apenas lutar contra a LGBTfobia, vamos para as ruas, vamos ocupar, vamos garantir que nossos direitos sejam respeitados, vamos lutar contra os retrocessos, principalmente lutar por aqueles e aquelas que não podem ainda ter uma vida fora do armário. E Stonewall fica aí como referência de luta para que a gente se inspire, para que a gente não perca a esperança, para que a gente entenda como funciona o Estado, que é essa máquina de moer pessoas e subjetividades, que é essa máquina necropolítica da política da morte, que encarcera a população negra, que mata a população LGBT, que não respeita as terras indígenas, tenta o tempo todo criminalizar o movimento social. E o movimento social é um direito nosso, porque nós temos o direito de lutar por ter direitos, né? Parece redundante e óbvio, mas infelizmente para alguns setores da nossa política não é. Então, assim, eu vou deixar aqui na legenda algumas arrobas que eu conheço e que me inspiram e que são de pessoas LGBT, e alguns nomes também para vocês conhecerem. E se vocês tiverem pessoas que vocês se inspiram, deixa aqui embaixo também e vamos aumentar essa rede. Até a próxima!